2024 é tabu. Fazer terapia. Muitas pessoas não acham importante. Tem aquelas frases clássicas, sabe? Terapia é coisa para gente que tem problema, é para pessoas problemáticas. Eu não vou falar dos meus problemas para quem nunca me viu na vida, para quem eu não conheço. Não, isso é muito caro. Pagar para o outro ficar me ouvindo falar e por aí vai. O fato é que a terapia nos faz ressignificar muita coisa, amadurecer, ter mais amor próprio, gestão das emoções e é um consolo emocional com quem realmente pode nos ajudar a resolver os nossos problemas. Mas ainda é muito comum que as pessoas tenham vergonha e pensem que só pessoas com problemas graves estão autorizadas a fazer terapia. Vamos humanizar isso? Entender o quanto a terapia é necessária para o nosso dia a dia, como um todo, nas relações, no nosso trabalho, no nosso casamento, com os nossos amigos, enfim. Então eu vou chamar a Aline Groff Vivian, que está aqui na tela, ela que é psicóloga, e vai falar um pouco mais com a gente sobre isso. Quinta-feira é um bom dia para a gente falar de comportamento humano. Aline, muito bem-vinda ao Conexão RS, obrigada pela tua participação, por ter aceitado o nosso convite. Responde essa dúvida que eu tenho e eu, de fato, confesso que eu não entendo. Mas talvez você possa nos explicar melhor. Por que, em pleno 2024, fazer terapia ainda é um tabu e muita gente tem vergonha de assumir? Oi, Bruna, boa tarde a todos e todas. Pois então, falar dos nossos sentimentos ainda é algo, por incrível que pareça, que causa desconforto muitas vezes, porque vivemos ainda com um estigma, digamos, de que a saúde mental é algo só destinado a quem tem problemas muito graves, transtornos muito sérios. Talvez a forma como a saúde mental tenha sido tratada ao longo da história deixe um pouquinho ainda desse resquício de que psicoterapia é algo de valorização do autoconhecimento, do autocuidado, de um processo de investimento para a vida emocional se tornar mais saudável e mais satisfatória. Bacana. E quando a gente fala, Aline, desse preconceito em fazer terapia, não é só em relação ao outro, não é só o que o outro pensa. A pessoa se preocupa com o que o outro pensa, mas ela mesma, muitas vezes, tem vergonha de assumir e de dizer que faz terapia, né? Por que tu pensa isso também? Que a própria pessoa, não quem assiste o outro que faz, mas quem faz terapia, não se coloca numa situação confortável de dizer que está participando desse processo de autoconhecimento. Pois então, Bruna, até o sofrimento traz um ganho secundário, digamos assim. A pessoa se coloca, muitas vezes, escolhe ficar em posição não consciente, né? Também tem uma espécie de recompensa, porque as pessoas não me compreendem, né? Às vezes a gente coloca no outro algo que é nosso, e por dificuldade de acessar conteúdos dolorosos, sofrimentos, todo mundo teve alguma história aí na vida que eventualmente não deixou boas lembranças ou bons registros, e isso pode marcar a forma mental, né, o mapa das nossas emoções, dos nossos sentimentos, como é que a gente vai chegar no lugar que a gente deseja. Então, a psicoterapia é um convite a achar, muitas vezes, novos caminhos, né, compreender, assim, o motivo de alguns bloqueios, de alguns impedimentos, para uma vida realmente mais satisfatória, mais saudável, que não é simples. Muitas vezes o processo de psicoterapia também traz um certo desconforto, porque a gente vai ter que acessar conteúdos que não são agradáveis, mas que fazem parte da história, e quando a gente conhece a nossa história, a gente tem a possibilidade de mudar as escolhas futuras, não o que já passou. Só que esse processo é delicado, eu acho que é isso que acaba causando um certo desconforto também nas pessoas. Com certeza. Sabe, Aline, que eu tenho percebido que a gente vem numa geração não só de pais e mães, mas de profissionais, de pessoas também, como sociedade, que tem buscado se entender melhor. Por que eu sinto dessa forma? Por que eu ajo dessa forma? Quer dizer, é uma geração que pensa mais sobre o que tem vivido, sobre a sua rotina, enfim, sobre o seu dia a dia. E por isso, talvez eu observo, ao menos no meu convívio, que mais pessoas têm recorrido e têm buscado a terapia. Algo que, vamos lá, 30, 40 anos atrás não era tão comum você encontrar alguém que diz, não, eu faço terapia, enfim, que busca esse processo. Você tem visto isso também no consultório e você que trabalha com isso pode dizer melhor, né? Se é apenas uma vivência do meu círculo, mas você percebe que as pessoas de fato têm procurado mais terapia?
eu atendo pacientes infantis também, alguns perguntam, assim, pedem para os pais, sabem de colegas que fazem psicoterapia, então tem essa mudança, como a gente falou no início, de uma compreensão de algo que é um benefício e uma certa democratização do acesso também aos serviços de saúde mental. Também, desde a pandemia, por exemplo, essa é uma forma de tornar acessível, por exemplo, um tratamento psicoterápico. E eu acho que várias campanhas, né, Bruna? Setembro Amarelo, Janeiro Branco, a gente tem visto o Ministério da Saúde incluindo também a saúde mental, já como algo a ser divulgado, a ser buscado. Então, acho que é uma nova cultura que se cria e há, sim, uma demanda também de uma sociedade de muito sucesso, todo mundo feliz. Há muito tempo as redes sociais também acabam trazendo uma influência quase do inatingível e a gente precisa ter um espaço acolhedor, seguro, com um profissional qualificado para tratar também das questões que não estão públicas, né? Que são íntimas, privadas, com a segurança de um sigilo, né? E de também um profissional que tenha técnicas e teorias para auxiliar nessa jornada aí do autoconhecimento. Então, isso é cada vez mais frequente que se busque já desde a infância e da adolescência, e especialmente quando há algum período de conflito ou de sofrimento na vida adulta, um recurso de valor inestimável. As pessoas, como tu falou antes, mas eu vou pagar, né? Mas às vezes é um investimento que vai fazer os desdobramentos e as escolhas futuras não serem tão sofridas e serem mais claras, né? Tornar aqueles padrões de repetição do que não serve mais, eles podem ser deixados para trás a partir de um processo psicoterápico. Com certeza, com toda certeza. Você trouxe, Aline, dois fatos importantes, que você falou da terapia online, que de fato deixa mais democrático o acesso à terapia. A pessoa pode, por exemplo, estar no estado, ser psicoterapeuta em outro, e poder se criar esse vínculo e, de fato, se estabelecer esse ambiente de terapia. E outro ponto fundamental que você trouxe, vale a gente falar mais, destacar aqui ao vivo, é a questão do incentivo por parte de políticas públicas, do incentivo de que as pessoas, sim, olhem para a sua saúde mental, não é supérfluo, não é segundo plano. Sem saúde mental a gente não consegue performar, a gente não consegue conviver bem no nosso trabalho, na nossa casa, a gente não consegue criar relações saudáveis. Então, eu acredito muito que também os nossos governantes, enfim, os ministérios, têm observado isso, porque sabem quanto pessoas com uma saúde mental que não está em dia, o quanto isso é danoso também, né? Tu acredita que essas políticas públicas têm sido suficientes ou a gente ainda tem um caminho mais longo a percorrer? Acho que temos um começo, né? Acho que o caminho, a jornada, a gente pensa, né, no Sistema Único de Saúde, a questão da saúde física é priorizada e ela é importantíssima, mas há uma interligação, né? Acho que a gente sempre fala, o ser humano é biopsicossocial. Se emocionalmente algumas coisas não vão bem, a gente sabe que há problemas de absenteísmo, de falta ao trabalho, né? Até de motivação nas relações pessoais, nas relações familiares. A saúde mental interfere em vários âmbitos da vida e se ela não for observada e não for melhor atendida, e também, inclusive, passa pela questão individual e coletiva, né? De buscar, existe psicoterapia em grupo, existe psicoterapia de casal, de família, né? A gente também individual. Acho que até entender que a abordagem é importante e poder experimentar, porque é curioso, né? A trabalhar as questões que trazem conflito ou que trazem sofrimento, mas eu acho que a gente ainda pode progredir, sim, e isso depende de nós como sociedade, né? Em termos de políticas públicas que alavanquem aí projetos relacionados à saúde mental. Mas já temos, sim, campanhas, temos uma estrutura já na saúde pública ampliada e disseminada aí para a maior parte da população que não tem acesso. Com certeza. A gente tem até os centros de apoio à vida, né, Aline? A gente pode falar rapidamente aqui, dar o serviço para as pessoas buscarem também, talvez pessoas que estão aí numa depressão profunda, estão numa situação de maior vulnerabilidade psicológica. Acolher demandas, mas acho que é importante entender também que um tratamento especializado, muitas vezes a pessoa quer fazer um desabafo, isso é válido também, né? Não está se sentindo bem. Mas o tratamento psicoterápico, ele muitas vezes envolve uma equipe multidisciplinar, um psicólogo, um psiquiatra, quando a medicação se faz necessária, e um acompanhamento continuado, porque às vezes a gente tem um modelo médico, assim, eu vou lá numa consulta e resolvo, mas o processo de psicoterapia, ele é uma jornada, ele é um caminho, assim, como se a gente tivesse que
entrar numa ponta de um labirinto e sair na outra, e isso leva um tempinho para a gente achar as saídas, né, e os melhores caminhos. Então, isso é um acompanhamento que pode ser um acolhimento inicial, mas que ele precisa de uma continuidade para ser efetivo e ajudar de forma mais efetiva, contínua, né? Porque senão a gente fica apagando incêndio. Eu acho que às vezes é essa cultura assim da psicoterapia como um processo, talvez a médio prazo, longo prazo, às vezes pode ser mais breve, mas essa compreensão de que isso é algo continuado, né? Que existem recursos individuais no Brasil. Tem a Clínica Escola de Psicologia, em que tem um atendimento social, né, que a população pode acessar com valores bastante diferentes do que se pratica nos consultórios privados. Vários centros de formação oferecem psicoterapia, então, assim, são pessoas em formação sendo supervisionadas por profissionais. Bacana, Aline. E quanto ao investimento em saúde mental por parte das empresas? A gente falou agora da saúde pública, de questão do governo, políticas públicas, mas e quando a gente fala sobre grandes empresas, ou até médias e pequenas também, enfim, empresas que olham com carinho para isso, que entendem que essa saúde mental vai melhorar a vida do colaborador e, por consequência, ele também vai performar, entregar melhores resultados. Tu tem visto que as empresas têm tido um olhar um pouco mais atento e carinhoso para isso, ou a gente também tem um longo caminho no caso das políticas públicas, como a gente acabou de conversar? Esse é um outro movimento que já existe há bastante tempo em termos de saúde do trabalhador, de incluir a saúde mental, né, do trabalhador como mais, digamos, um rastreamento, uma percepção, olha, essa pessoa não tem produzido, não tem performado, mas por quê? Né? E poder fazer, as empresas muitas vezes têm programas de acolhimento, de algumas intervenções feitas no ambiente empresarial e depois de encaminhamento também para um atendimento mais individualizado, mas isso faz toda a diferença, né? Se tem alguém, além das empresas, eu vejo as escolas e as universidades também desenvolvendo serviços de psicologia, porque o desempenho acadêmico, o desempenho profissional, o desempenho pessoal, e não que a gente tenha que desempenhar e performar de forma produtivo e positivo o tempo inteiro, mas quando isso está causando um impacto, né, na vida pessoal, um olhar externo, e essas políticas que as empresas, as escolas e até as universidades desenvolvem podem ser o fator de promoção da saúde, um fator de prevenção, alguém que me ajude a olhar e até de validar, né? Tá tudo bem a gente precisar de ajuda e se sentir melhor depois de passar por um período, porque todas as emoções são válidas, né? Não é só a alegria que importa. Na verdade, eventualmente, alguns períodos de maior dificuldade precisam ser identificados e ter uma rede de apoio no ambiente familiar, no ambiente, né, escolar, no ambiente institucional, organizacional, empresarial, pode fazer toda a diferença para a saúde mental e para um futuro melhor. Com certeza, isso que você falou é importante. Essa tristeza, esses sentimentos desconfortáveis, na maioria das vezes, eles nos ensinam muito mais do que os momentos de alegria, né? A gente sempre consegue aprender com aquilo de ruim que acontece com a gente, tirar um proveito e ressignificar e seguir. Aline, obrigada pela tua participação, gostei muito de conversar contigo. Seja sempre bem-vinda ao Conexão RS. Obrigada, Bruna. Boa tarde. Boa tarde, até a próxima. Gente, intervalinho bem rápido e na volta a gente fala de uma polêmica que está rendendo debates.